Paz do Senhor, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando uma rápida live aqui nessa tarde para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus. Estamos agora, a partir de agora, ao vivo no Facebook e também no Instagram. Você que nos conhece aí, vai entrando aí para a gente poder, em algumas palavras aqui, falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estaremos logo mais participando de um culto na nossa igreja, assim nos permitindo Deus. Então quero convidar você para estar conosco nesta hora, para nós fazermos uma breve reflexão. Quero pedir a todos que puderem, que verem essa live aí, que estejam compartilhando. Eu vou meditar aqui com vocês numa palavra de encorajamento nessa tarde, uma palavra para que nós possamos realmente entender um pouco do que nós estamos vivendo e nós possamos aqui nos fortalecermos em Cristo. Necessitamos nos fortalecer em Cristo e é por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Hoje nós temos culto, mas mesmo assim estou fazendo essa live aqui. Um abraço aí, pastor Marcelo Florencio, grande amigo, saudades, pastor Marcelo, irmã Silvia, todos os irmãos, que Deus abençoe. Então nós vamos meditar aqui rapidamente numa palavra. Quero dar mais alguns minutinhos aí para que você possa compartilhar essa live com mais pessoas, tá bom? Então eu vou deixar esse hino aqui tocando um instante e quero pedir que você possa compartilhar, e logo em seguida eu vou estar lendo aqui uma palavra, tá? E pedindo para que você possa também compartilhar esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas nesta tarde, tá bom? Estou aqui na cidade de Toronto, no Canadá. Para quem não sabe, estamos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus Missão. Este trabalho que nós estamos aqui há quase 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos aqui em Toronto, no Canadá. O Senhor nos enviou para essa terra para que nós possamos dar continuidade a um trabalho que havia sido iniciado aqui pelo pastor Denival, e aqui nós fomos enviados como missionários para dar continuidade. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado aqui, e nós temos sido guardados realmente pelas mãos do Senhor. Eu quero ler com você nesta tarde, pedir mais uma vez que você compartilhe essa palavra que está registrada no livro de Josué no capítulo de número 1. Você que serve a Deus, você que conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Josué. Josué, ele foi um grande servo de Moisés, um moço que esteve sempre ali juntamente com Moisés, servindo a Moisés, andando juntamente com Moisés e sempre em obediência, sempre ali junto. A paz do Senhor, pastor Jackson, irmã Elaine, Deus abençoe a todos os irmãos. Ou seja, Josué esteve sempre ali, aos pés de Moisés, em obediência, aprendendo com Moisés, andando com Moisés, recebendo ali diretamente de Moisés instruções importantes para a sua vida. Agora, se eu fosse Moisés, se você fosse Moisés, será que nós pensaríamos, será que nós teríamos a noção de que um dia aquele homem chamado Moisés, se nós fôssemos Josué, melhor dizendo, aquele homem chamado Moisés seria tomado de nós? Aquele grande líder, aquele homem que em tudo que era necessário falar com Deus, Moisés estava lá para falar com Deus. Todas as vezes que o povo precisava de uma palavra, o povo precisava de um conselho, o povo precisava ser instruído por Deus, estava lá Moisés para instruir a Josué e aos demais irmãos. Pois é bem isso que nós vemos às vezes em nossa vida. Às vezes nós vamos perder aquilo que nos sustenta, perder aquilo que nos dá força, aquilo que nos dá condições de continuar caminhando. Josué, nós não conhecemos como ele pensava, o que estava no seu coração, mas veja bem que enquanto Moisés estava falando com Deus na tenda da congregação, Josué estava sempre à porta da tenda. Ele nunca se apartou da tenda da congregação, a Bíblia diz. Mas ele não era o líder.
Ele não era a pessoa que estava ali liderando, a pessoa que estava ali na frente do povo. Ou seja, por mais que era difícil a sua tarefa, por mais que era difícil o seu trabalho, ele era um auxiliar de Moisés. Ele estava ali juntamente com Moisés, sofria juntamente com Moisés, mas via sempre Moisés na frente, sendo aquele homem chamado por Deus daquela forma maravilhosa e sendo o homem usado por Deus. E Josué estava junto com ele. Na nossa vida, na nossa trajetória, nós também, muitas vezes, nós vivemos um tempo que é confortável para nós. Um tempo que talvez, por mais que nós enfrentamos dificuldades, por mais que nós enfrentamos lutas, mas há alguém à frente. Às vezes, quando o jovem, por exemplo, alguém que mora com seus pais, por mais que ele enfrente as dificuldades ali da família, faz parte da família. Por mais que esteja sofrendo, por mais que esteja passando por aquelas dificuldades, não é igual o pai ou a mãe, que estão na frente da batalha, que estão na frente ali do trabalho. Então, muitas vezes é por isso que um filho não consegue entender o pai não consegue entender o filho, porque são perspectivas diferentes, são visões diferentes, são posições diferentes. E Josué, sempre ali andando com Moisés, talvez ele não teria a noção de quão difícil era a posição de Moisés. Porque quando nós olhamos às vezes para o sofrimento de alguém, às vezes nós não temos a noção de quanto essa pessoa sofre. Quão difícil é para essa pessoa continuar caminhando. Quão difícil é para essa pessoa dar um passo à frente. E nós falamos assim, por que ele não faz isso? Por que ela não faz aquilo? Por que ele não age dessa maneira? Por que minha mãe não faz isso, meu pai não faz aquilo, não compra isso, não vende aquilo? Ou seja, pessoas para dar opinião é o que mais tem. Mas difícil é entender quem está na frente, quem está enfrentando o problema. Mesma coisa alguém que está com depressão, alguém que está sofrendo com um problema no casamento, alguém que está desempregado, alguém que está sofrendo diversas situações. É muito fácil às vezes eu falar para essa pessoa que ela poderia fazer isso ou aquilo e a situação dela poderia ser mudada. É muito fácil, porque eu não estou vivendo o problema. Não sou eu que estou vivendo o problema. Cada pessoa sente um problema de uma maneira. Cada um de nós somos tocados e cada um de nós responde a um problema de maneira diferente. Porque nós temos estruturas diferentes. Deus nos fez com estruturas diferentes. Hello, Darlene, how are you doing? Good to see you here. God bless you. Então, o que acontece? Cada um de nós temos uma estrutura diferente. Cada um de nós, diante de uma situação, vamos reagir de forma diferente. Talvez, para você que está enfrentando esta pandemia, ela não seja tão grave, porque talvez você não perdeu ninguém, ou mesmo que perdeu, você conseguiu relevar isso, conseguiu seguir adiante, mas outras pessoas podem responder de maneira diferente. Outras pessoas, pode ser que ao perder alguém nessa pandemia, ou ao ficar doente, ou ao passar uma situação, essa pessoa vai responder de uma maneira totalmente diferente. Ela vai talvez sucumbir, ela não vai suportar talvez o problema, porque é a estrutura dela. Por trás disso há uma história. Por trás disso, como eu disse, há uma história, eu repito, e essa história é o que nos molda, essa história é o que nos forja. Cada um de nós temos uma estrutura e Deus conhece. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não nos dará prova além do que nós podemos suportar. Mas, no contrário, Ele sempre nos dará o escape para que nós possamos atravessar. Então, quando nós lemos aqui em Josué, no capítulo 1, nós vemos Josué sendo chamado para aquele que é o maior desafio da sua vida. Por que eu digo isso? Porque agora Josué vai assumir o lugar de Moisés à frente do povo e vai continuar aquela trajetória. Ele vai continuar aquela jornada. Agora não vai ter mais Moisés. Moisés não vai estar mais com ele. E talvez, eu volto a dizer, talvez na minha vida alguma coisa está faltando agora.
aquilo que me sustentava, aquilo que me dava segurança, aquilo que me fazia eu continuar, talvez foi arrancado. Talvez até mesmo sentimentalmente, emocionalmente, algo foi arrancado de dentro de nós e nós não temos força para continuar. Mas agora somos chamados por Deus para continuar. Somos chamados por Deus para seguir em frente. Foi esse o chamado que Josué recebeu. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, Moisés é morto. Ou seja, Josué tinha perdido alguém querido, alguém que ele admirava, alguém que o liderava, alguém, como eu disse, que quando ele precisava de uma palavra de Deus, era Moisés que ia lá para buscar a resposta de Deus. Moisés falava cara a cara com Deus. Moisés trazia a instrução de Deus. E agora Moisés é morto. Agora foi tirado aquele que era a sustentação de Josué. Repito, talvez você perdeu alguma coisa ou alguém que era o seu esteio, que era a sua base. Nós vemos na Bíblia Sagrada exemplos sobre isso. Vemos lá no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, Isaías, ele tinha um primo que chamava Uzias, que era rei. Isaías era um homem que tinha livre acesso ao palácio real. Isaías era um homem que provavelmente tinha privilégios por ser primo do rei. Mas agora, no ano em que morre o rei Uzias, o seu primo, Isaías vai ter uma revelação de Deus que ele nunca teve antes. Ele nunca teve aquele particular com Deus como ele teria agora. Ou seja, o Senhor se revela para Isaías. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer para nós no momento em que algo importante nos é tirado. No momento em que uma situação nos ocorre, em que vai nos fazer como nós sentimos sem chão, sem estrutura. Nesse momento, o Senhor, ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar que é Ele quem cuida de nós. Por mais que nós podemos ter colocado a nossa esperança em alguém, ou em alguma coisa, no trabalho, na saúde, na família, no relacionamento, na beleza, no dinheiro, não importa onde você colocou a sua segurança. Importa que, se você perdeu isso, se isso lhe foi arrancado, o Senhor quer mostrar que, na verdade, por mais que aquela pessoa te ajudava, quem estava por trás te ajudando era o Senhor, era Jesus. Por mais que aquela pessoa te confortava, quem estava por trás te confortando era o Espírito Santo. É nele que você tem que confiar. É nele que você tem que acreditar. É em Cristo que você deve colocar a sua confiança e a sua esperança e jamais no homem. Entender que, ainda que alguém seja usado para te ajudar, ainda que alguém seja usado para te abençoar, quem está por trás te abençoando, quem está cuidando da sua vida é Deus. É o Espírito Santo que está te ajudando. Então, nós estamos indo para o final aqui. O que essa Bíblia diz aqui, no capítulo 1 de Josué, no capítulo 1, é assim. Primeiro Deus diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ou seja, Deus está dizendo para Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, como eu fui com você, quando você tinha aquela segurança, ou aquela pessoa, ou aquele emprego, ou aquela saúde, como eu fui com você antes, eu serei contigo agora. Eu continuarei sendo contigo. E ele continua no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhe daria. Deus mostra para Josué agora que ele será com ele, assim como foi com Moisés, e diz para Josué, você tem um propósito, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho algo para fazer através da sua vida. Deus dá propósito para Josué. A nossa vida precisa ter propósito, precisa ter o porquê dela existir. E Deus dá a Josué a segurança que estará com ele e também dá a ele a certeza, ou seja, a esperança. Diz a ele, olha, você tem algo a fazer, pastor Marcelo. O Senhor levanta pastor Marcelo lá de Buritama, né?
ali perdemos um pastor, um amigo, o pastor Joanilson, né? Ali na cidade de Buritama. Talvez não, com certeza trouxe muita tristeza a muitos irmãos. Mas o Senhor está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, assim como Ele foi com pessoas que nós estamos perdendo, que Deus usou para nos ajudar muitas vezes, para nos aconselhar, para nos trazer uma palavra, o Senhor também será conosco, da mesma maneira. O Senhor é o mesmo. Nós perdemos várias pessoas amadas, pastor Abimael, grande amigo meu, o Senhor tomou também, e o Senhor me fez entender que Ele é comigo, Ele continua sendo conosco. O Senhor continua sendo com a sua igreja, assim como Ele foi com os grandes homens no passado, com as grandes mulheres no passado, Ele continua sendo com a sua igreja. Então Deus está dando para Josué aqui, Josué, olha, você, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei. Você não estará sozinho, você não vai ver mais Moisés dirigindo o culto, vamos dizer assim. Você não vai ver mais Moisés liderando o evangelismo. Você não vai ver mais, talvez, alguém te ajudando no momento de fraqueza, alguém te dando, essa pessoa te dando uma palavra, mas eu serei com você assim como eu era quando eu usava essa pessoa. E diz para ele agora, esforça-te, tira de dentro de você esse ânimo lá do fundo, sabendo primeiramente que eu sou contigo, que a minha força vem de ti. A sua força não está baseada nas coisas que acontecem nesse mundo. A nossa força, irmão, não é de acordo com o que o mundo faz, de acordo com o que está acontecendo no mundo, senão nós todos estaríamos agora sem força nenhuma, porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas a igreja de Cristo, ela precisa olhar para frente, ela precisa olhar para cima, para o alto, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Deus está falando para Josué, eu quero que você tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, meu irmão, nesta tarde, aonde você está me assistindo ou vai me assistir, eu não sei o que você perdeu ou quem você perdeu, como você está durante essa situação, mas eu quero dizer que a palavra de Deus para nós hoje é, olha para frente, o Senhor é contigo, assim como Ele foi antes da pandemia, Ele é contigo agora, durante a pandemia, Ele será contigo depois da pandemia. Esforça-te, tem bom ânimo, a tua segurança não está na medicina, não está na vacina. Nós temos que sim buscar os recursos que nós temos, se tem vacina, se vacine, se tem medicina, busque a medicina, mas a nossa confiança está acima de tudo no Senhor Jesus Cristo. Está acima de tudo num Deus que não falha, num Deus que nos socorre no momento certo. E Ele continua dizendo assim, eu te farei herdar, ou seja, você fará esse povo herdar. Deus deu um propósito a Josué. Você tem algo a fazer. Eu tenho algo a fazer. Nós temos culto daqui a pouco, às 7 da noite aqui no Canadá, 8 da noite no Brasil. Eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada, eu preciso continuar, eu não posso parar. Estarei lá, se o Senhor me permitir, pregando, ou melhor, dirigindo o culto, ouvindo a palavra, pregando, se for o caso, mas nós não podemos parar porque eu tenho um propósito, eu recebi um propósito de Deus. Esse propósito foi dado a mim, olha, o Senhor tomou os homens do passado e agora chamou homens nessa data presente, e eu sou um deles. Eu sou um desses que foram chamados, você é um desses que foram chamados para pregar o Evangelho nesse tempo, para anunciar para o seu vizinho que perdeu um familiar, para anunciar para alguém que está chorando, olha, levante-se, põe de pé, a tua força vem do Senhor que fez os céus e da terra. Jesus te ajuda, Jesus te esforça, Jesus te dá o alimento que você precisa, Ele te dá a água que você precisa. Ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos segura. O choro, o lamento faz parte. Choramos pelas nossas perdas, pelos amigos queridos, pelas pessoas amadas que estamos perdendo, mas o Senhor nos chama para levantar. Ele diz a Josué, Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, que está morto, eu serei contigo. Se levanta, tenha bom ânimo. Faz esse povo herdar essa terra. Eu e você, meu irmão, nós somos chamados para levar um povo diante de Deus, para levar um povo a Jesus, para apresentar o Evangelho para alguém que está caído na sarjeta, para dizer para alguém que está sem esperança, há esperança em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor.
Em Cristo você vai conseguir, não no homem, não na sua própria força, não na sua própria capacidade, mas em Cristo. Se você não está conseguindo nem andar, deite, sente aos pés do Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade, mas se lance aos pés dEle. É dEle que vem a nossa força, é dEle que vem a nossa esperança, é dEle que vem a nossa capacidade. Nós não estamos de pé aqui porque somos melhor do que ninguém. Não estou de pé aqui porque sou mais forte do que ninguém. Eu choro pela perda dos amigos que nós temos perdido. Como tem sido triste ver amigos serem sepultados e não poder nem mesmo se despedir. Pastor Fábio Júnior, lá de Goiás, grande abraço. Estamos aqui no Canadá, em Toronto, pregando este mesmo evangelho. Como é triste ver pessoas partindo, como o pastor Abimael, amigo do pastor Fábio. Mas o Senhor nos chama para continuar pregando este evangelho de salvação, pregando este evangelho de mudança, este evangelho de transformação, esse evangelho de esperança que é a boa nova, as good news do Senhor. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda ainda. O Senhor tem poder para libertar vidas, para transformar vidas. E Ele diz aqui, eu repito, meu servo Moisés é morto, Josué. Não é mais tempo de ficar pensando em Moisés. Moisés é morto. Moisés não existe mais. Meus irmãos, infelizmente, precisamos olhar para frente e continuar servindo a Deus. E continuar buscando o propósito da nossa vida, que é servir ao Senhor, que é compartilhar este evangelho. Você, meu irmão, que pregava e não prega mais, levante e volte a pregar. Você que cantava e não canta mais, levante e volte a cantar. O Senhor te chamou para um propósito, para você pregar um evangelho genuíno, um evangelho de salvação, um evangelho de transformação. O Senhor deu poder para o seu povo, para que nós possamos pregar este evangelho de mudança de vida. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para nos dar esperança, para nos dar salvação. Não se prenda por nada nessa vida. Não se prenda por dinheiro, não se prenda por nada nessa vida. Por beleza, por fama, por alguém, por pastor, por bispo, por ninguém. Mas coloque a sua vida na presença de Jesus. Chore nos pés dele se for necessário. Clame a ele se for necessário. Eu fico pensando em Josué aqui agora. Moisés morreu e agora ele é chamado para ser o líder daquela igreja difícil, daquela igreja que só reclamava, que Deus cuidava, Deus dava o alimento, Deus cuidava no deserto e aquele povo só reclamava, e o Senhor chama Josué agora para continuar a caminhada. Josué assume o trabalho agora, é você que vai estar na frente, mas o Senhor fala assim: assim como eu fui com Moisés, eu repito, eu serei contigo. Josué tinha a segurança de não estar sozinho, de não ser chamado para fazer um trabalho sozinho, não. O Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou ser na sua vida como eu fui na vida de Moisés. E diz para ele: tem bom ânimo. Receba o ânimo de Cristo nessa tarde. Receba de Jesus o ânimo para continuar. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Ele morreu para que você não precise morrer eternamente, não. Você pode até mesmo morrer aqui, o seu corpo pode cair, mas se você está em Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que você não morre mais, mas vive eternamente com Ele. Paulo diz: se esse tabernáculo aqui se desfizer, eu tenho um guardado lá com o Senhor. Há esperança em Cristo para você. Há esperança em Cristo para mim. Levante-se nessa hora, receba ânimo. O Espírito Santo de Deus te dá ânimo nesta tarde. Diretamente aqui de Toronto, no Canadá, não importa onde você estiver, o Espírito de Deus visita a sua vida e te dá ânimo. Levante-se. Eu não sei o que você perdeu ou quem você perdeu. Josué perdeu a Moisés, mas o Senhor está dando ânimo para ele. E continua dizendo assim: então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui o Senhor dá para Josué o segredo. Olha, só cuida de fazer o que você já aprendeu. Só continue fazendo o que você já aprendeu de Moisés, meu servo.
Você já aprendeu o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, a Bíblia diz, para a salvação de todo aquele que crê. É isso que diz lá em Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus, pastor Marcelo, para a salvação. E Ele me deu essa palavra, te deu essa palavra para nós entregarmos para alguém, ainda que nós estamos sem força. O Senhor nos levanta para que eu e você estejamos de pé e possamos pregar para alguém. Pode estar doendo em nós, mas o Senhor está nos chamando para nos levantar e dizer para alguém sobre este Evangelho, sobre esta salvação que Jesus conseguiu, ganhou para nós lá na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço e Ele chama o seu povo para se levantar, para anunciar este Evangelho. Ele diz, tão somente faça o que você aprendeu. O que você aprendeu, irmão? Um Evangelho puro, um Evangelho santo. Não dê ouvido, irmão, para coisas por aí, agora tem que ser assim, tem que ser assado. Não perca tempo falando de dinheiro, falando de riquezas, falando de tantas coisas. Não, Jesus morreu primeiramente para nos salvar. Jesus morreu primeiramente para tirar essa angústia que está no seu peito, para tirar essa tristeza que invade a sua alma, quando muitas vezes você tem dinheiro, você tem casas, tem carro, tem beleza, tem fama, mas não tem felicidade, não tem paz, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar. Ele diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Jesus não é como a paz do mundo. Talvez a sua paz estava ancorada naquilo que você tinha, naquilo que você possuía, e você perdeu isso e perdeu a paz. É porque a nossa paz precisa estar ancorada em Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a rocha. Se você colocar a sua esperança, a sua confiança em Cristo, você jamais será abalado, porque Ele é o alicerce que nunca é abalado. Ele diz assim, para não construir a sua casa sobre a areia, porque vem o vento, a chuva, bate sobre ela e é grande a ruína. Muitos estão indo à ruína, porque a sua casa estava edificada sobre a areia. O que é areia? As riquezas, a fama, o dinheiro, a beleza, tantas coisas passageiras dessa vida. Mas se a sua esperança, se a sua confiança está posta em Cristo, Ele é um alicerce inabalável. A sua casa pode até tremer. Não vou dizer que não vai vir o terremoto, não vai vir os maremotos, não vai vir o vento, virá sobre a sua casa. Virão chuvas fortes, vão bater, como essa que nós estamos passando agora. Vão bater e a nossa casa vai chacoalhar, vai balançar, parece que vai cair. Mas se o seu alicerce é Cristo, você não será abalado. A sua casa não cairá, a sua família não será destruída, a sua casa, o seu casamento não será desfeito, porque o seu alicerce é Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você nessa tarde. E logo mais, às 7 da noite, aqui no Canadá, nós estaremos no culto na nossa igreja. Estamos voltando o culto para a noite hoje. Estamos ainda de muitas restrições aqui. Somente 15% da igreja, limitações de quantidade de pessoas, até mesmo do lado de fora. Mas eu não posso desanimar. Eu não posso parar. Essa palavra que eu estou pregando aqui, ela é para mim. Eu preciso continuar pregando. Nossa igreja está aberta. Domingo, 7 da noite aqui, 8 da noite no Brasil. Terça-feira, 7h30 da noite aqui, estamos no estudo bíblico. 7h30 da noite na quinta-feira, estamos em oração. Porque a igreja não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Você não pode parar. Onde você estiver, vai para a igreja se você puder. Mudou o horário, não importa, vai para o culto. Adore, pregue o Evangelho. Continue servindo ao Senhor. E eu te convido, você que estiver aqui em Toronto, no Canadá, para estar conosco a partir das 7 da noite aqui. Ligue para nós, manda uma mensagem. Temos limitações, mas a igreja é grande, cabe muita gente. Esteja ali conosco. E nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, orar por mim também, para que o Senhor nos dê ânimo. Moisés é morto. Deixe. Se você perdeu alguma coisa que te dava sustentação, perdeu alguém, já foi, o Senhor tomou. O Senhor permitiu que fosse tirado. Mas é hora de ter bom ânimo, se levantar e continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eu quero te louvar por esta live que nós fizemos aqui agora, Senhor. Curta, pouco tempo, mais uma palavra que eu espero que tenha alcançado corações e que vai alcançar outros corações
e que alguém seja edificado, que alguém seja, Senhor, animado nessa tarde, que alguém que perdeu, Senhor, alguém ou alguma coisa que está trazendo desânimo, que está fazendo com que essa pessoa pense em parar, que essa pessoa seja revigorada agora pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que ela receba o refrigério na alma pela perda de um ente querido e que ela possa entender, Senhor, que em Ti nós somos fortificados. É de Ti que vem a nossa força, a nossa esperança, a nossa convicção vem de Ti e não da força do nosso braço. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse irmão, essa irmã, Senhor. Abençoa e dá força agora. Espírito Santo, visita o Teu filho, a Tua filha agora e fortalece ele, fortalece ela. Lembra ele, lembra ela, Senhor, daquilo que o Senhor já tem feito, de como o Senhor trouxe ele ou ela até aqui e que o Senhor, como disse a Josué, estará com ele, comigo, assim como o Senhor foi com Moisés. O Senhor estará conosco todos os dias, não nos deixará e não nos abandonará. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, em nome de Jesus, ser fortalecido por essa palavra. E você que está no Brasil, se quiser nos acompanhar, 8 da noite no Brasil, nós estamos online no Facebook, no nosso culto aqui em Toronto, no Canadá. E aqui no Canadá, às 7 da noite. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o irmão Marcelo, todos os irmãos. Pastor Marcelo. Amém, Pastor Marcelo. Graças a Deus que Deus falou contigo. Eu abri essa live aqui, não tinha planejado, mas eu creio que foi realmente porque o Senhor queria falar com alguém. E se falou contigo, falou comigo também. E que Deus te abençoe, meu amigo. Um grande abraço, saudade de todos vocês. E quando Deus nos permitir estarmos no Brasil, queremos nos ver em nome de Jesus e dar um abraço fraterno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.